sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vem com os Vale. É um prazer estar com vocês aqui novamente, especialmente porque a Lá sugestão vem. do tema de hoje foi dela Ai, meu Deus. e vocês vão... Ó, Lá vem. isso aqui é legal, quando eu vejo você sugerindo assuntos da melhor década que já existiu, Ai, começa. eu fico até emocionado, meus olhos brilham, porque eu emociono, porque você está atestando que Ah, a época não, melhor não, uai. Eu é falei. a época Eu- dos 80. Eu precisava nem falar isso, né, gente? Mas, tá vendo? Não foi nada disso que eu tô falando. Ó, hoje nós vamos falar do seguinte. Vou falar de um negócio que fez parte da minha infância, marcou a minha infância e eu vou contar um caso até engraçado. É triste, mas é engraçado. Triste, mas é É engraçado. triste num ponto, mas é engraçado no outro. Que é o que eu fiz. Eu já te contei isso, mas eu vou contar lá pra galera. Ela falou comigo assim: por que a gente não fala sobre He-Man? Ah, He-Man. He-Man veio de onde, hein? Dos anos 80. Ai, meu Ê! Deus. Dos anos 80, gente. He-Man. Vocês já sabem, já foi feito o lançamento. Aliás, a gente não assistiu ainda. He-Man foi refeito, né? Está sendo relançado pela Netflix, foi relançado já, então assim, a gente está nessa dívida para assistir, para ver como é que ficou, né? O que ele trouxe de novo. Mas, o que eu quero dizer? O assunto Meu Deus. remete aos anos 80. Quando você tem uma, como é que eu vou dizer? Foi refeito algo. Ai, conversa. É Lá porque- vem ele. Não, é porque ficou ruim da primeira vez. Não, E aí não, você vai não, fazer não. de novo pra ficar melhor. He-Man foi um avanço para aquela época. Você pegar como desenho animado, né? Eu não entendo nada de técnica de desenho, como é que os caras fazem e tal. Mas se você pegar os desenhos de hoje para os desenhos daquela época, devido à limitação tecnológica, limitação de recursos, os caras faziam demais. Não, pois é, Os eu caras vou ter faziam que... demais. Você pegar, por exemplo, tem algumas limitações. Você vê, às vezes, o He-Man tem sempre a mesma expressão facial, as corridas são as mesmas e tal. Mas era um negócio assim, para a época, e pra gente que eu vivia a infância, né? Mas peraí, você falou que ia concordar. Deixa ela falar que ela Eu ia... falei que eu ia ter que dar um abraço a torcer, porque os desenhos mais antigos, vamos colocar aí He-Man, She-Ra, Caverna do Dragão, até o próprio X-Men, são, assim, se você for olhar o desenho dos personagens, toda a técnica de desenho, toda a animação é muito bonito, fica muito legal mesmo, então eu vou ter que dar um abraço a torcer para os desenhos dessa época. Ela não citou Thundercats. Ah, tem Thundercats Não também. citou Thundercats. Não, mas Porque Thundercats. vai citar X-Men, vai citar Thundercats. Meu Deus do céu. Não que X-Men seja ruim, mas o Thundercats é um clássico, né? É um clássico que todo mundo... Bom, depois a gente fala de Thundercats. He-Man. He-Man. He-Man, Parapam, eu me lembro assim, talvez a primeira vez que eu vi He-Man na vida foi em 82, 83, e era uma febre. Era uma febre. Como todos nos 80 foi uma febre, né? O Atari, as coisas vieram mais ou menos na mesma época. Então foi uma década muito rica em termos de criação, e a gente tinha uma limitação de tempo, né? A coisa era criada lá fora primeiro, levava 2, 3 anos para chegar aqui. Então é uma coisa que levou tempo, assim como outros filmes dos 80 não tinha. Hoje não, hoje você está aqui na mão, você vê no YouTube, você vê o próprio lançamento, às vezes é simultâneo, tem umas coisas que a gente não imaginava naquela época, né? Assim, e também era criança, não ligava para essa parada. Então chegava, beleza, explodia, né? Mas só para ilustrar, né? Foi o que eu falei, He-Man,
depois veio a She-Ra, vieram os Thundercats, tinham séries, né? Essa galera acha que série é agora, né? As séries apareceram agora, vocês estão aí. Tem um vídeo do MacGyver aí no Isso que eu ia canal falar, aí. falando em Vocês série podem aqui, ou acessar, aqui. não sei, nunca sei em que lado, acho que é aqui, né? Eu acho que vai ser do lado de lá. Mas tinha o MacGyver, tinha o Esquadrão Classe A, que depois virou filme, né? É, já mais recente, mas era uma série, e assim vai, Super Máquinas, Gatões. enfim. Nossa, tem. Esse daí, aí tá vendo? A mesma época, né? A mesma época. Mas assim, o He-Man chegou arrebentando, né? Ele passava numa outra, ó, você viu o tanto de febre que eu vou citar aqui, vinha junto com o Balão Mágico, né? Tinha um programa do Balão Mágico, então passava He-Man, então a gente esperava, depois a gente pode falar sobre o Balão Mágico um dia aqui, a gente esperava, né? Eu pelo menos esperava começar o He-Man. E qual que era a história engraçada que eu ia contar pra vocês, né? Tinha uma televisão lá em casa que era uma televisão velha mesmo, uma televisão preto e branco, tá? Ela era pequenininha assim. E eu ficava vidrado ali no He-Man, né? E outra coisa, eu não via muita coisa porque meus pais, se meus pais não quisessem deixar, não tinha nos conversa não. Não, vai ver que agora eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Então assim, o He-Man, como era aquela hora ali de ir pra escola, aquela coisa toda, eu tinha um tempinho ali para poder ver antes não, almoçar, eu estudava à tarde, almoçava, saía. E um dia essa televisão queimou a imagem. Era muito comum acontecer isso com as TVs de tubo, né, e tal. E essa televisão queimou a imagem, mas ela tinha som. E aí, para não perder o Acredito nisso. eu liguei a Não. televisão e deixei, né, só ouvindo ali o som do He-Man. Tempo de piorar Eu a televisão. não podia perder, né? Meu Então, Deus. o que é o He-Man? Conta você a história do He-Man, no seu entendimento. No que meu é o He-Man? entendimento, o que é o He-Man? Vamos lá. Tem o castelo de Grayskull, é isso? Tem o castelo de Grayskull. E aí o He-Man, ele é o que? O príncipe do negócio? Olha, Felipe. O Eu He-Man, sei que o He-Man fica lá. ele é o guardião do Ele é o castelo. guardião, ele não é o príncipe, ele é o guardião. Na verdade, tem a feiticeira que mora no castelo, né? Mas a função principal do esqueleto é invadir o castelo de Grayskull. Lembrei daquele memezinho. Mas o He-Man defende não só o castelo de Grayskull, como Eternia. Isso, né? isso. Do esqueleto, que é o vilão, e a sua turma, né? Tem o Homem-Fera, tem o Tem um Mandíbula, monte de gente. tem uma galera. Assim como o He-Man, tem a turma dele também. Mas o He-Man é o seguinte, o He-Man... Ele pega a espada lá e vira o He-Man mesmo. E o gatinho, o tigre, como é o nome do tigre? Eu não lembro. Antes da transformação, Antes da pra cá. transformação, aí depois ele vira o gato guerreiro. Vira o gato guerreiro. Exatamente. Então é o seguinte, há pouco tempo, inclusive, e outra coisa, né, gente? Não quer dizer que a gente tinha, como eu disse, né, o acesso era muito mais limitado. Então, por exemplo, eu nunca soube, até pouco tempo, como é que surgiu o gato guerreiro. Onde que veio esse bicho, né, que transforma, como é aquela história. Outro dia eu fui assistir um episódio que conta a história do gato guerreiro, né, conta a história do pacato ali e tudo. Como que o... Eu não sabe falar. Na verdade, Eu não sei falar. o He-Man é o Príncipe Adam. Eu falei que ele era um príncipe. Ele é o Príncipe Eu Adam. falei que ele era Então, um príncipe. Eu falar, não, ele é o guardião. depois de um tempo, inclusive, quando ele levanta a espada pela primeira vez e fala pelos poderes de Grayskull, ele nem sabe direito o que ele está fazendo. Então, o que acontece? O pacato foi um bichinho que chegou ali e todo mundo fazia, né? O bichinho sofria bullying e tudo, e ele cuidou do bichinho. E aí a feiticeira fala para ele, esse vai ser importante para você mais na frente e tal. Então, a primeira transformação do pacato, inclusive, foi meio que sem querer. Ele apontou a espada para ele lá e virou o gato guerreiro. Então, o que acontecia? Então, a temática é sempre essa. Tem o esqueleto querendo invadir o castelo de Grayskull e o He-Man defende tanto o Grayskull quanto a Eternia dos vilões, né, dos problemas que podem
surgir. E o legal do He-Man era que no final o He-Man sempre dava uns conselhos, né? Tipo assim, na história de hoje você aprendeu, não sei o quê. E aí a gente via isso, né? Então já eram dando bons conselhos aí pra galera. Então nós vamos deixar várias, né? Vamos deixar várias coisas aqui sobre a série, mas para quem não assistiu o original, recomendo que procure, assista e depois vai assistir na Netflix. Eu não assisti ainda, então eu não tenho parâmetro para falar. Eu acredito que em termos gráficos, né, essas compensações aí que eu falei do que era feito na época, vai ser muito melhor. Mas eu já vi algumas imagens, quer dizer, Depende do estilo o que eles He-Man tá vão usar muito também. diferente. Depende do estilo Né? que eles vão Mas usar. a gente esperava mesmo uma mudança, porque não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ficar preso ali naquele formato, né? E até porque houve evolução e tudo mais. Uma coisa que já me desanimou Xiii. é que Ué, o senhor falando. uma coisa que me desanimou é que eu já vi, já soube, né? Inclusive vendo vídeos, que o dublador do He-Man, que é o mesmo cara que dubla o MacGyver, que dubla o Schwarzenegger, ele não vai fazer o He-Man da Netflix. Ai, sim, ficou triste. Então, assim, você vai olhar o personagem, você vai associar a voz, não tem jeito, né? E, pô, esqueci o nome do cara agora, eu vejo um monte de vídeos sobre dublagem e tal. Depois você coloca o nome, na hora que a gente estiver editando aqui, a gente coloca, faz uma referência, faz ali uma caixinha de texto, põe o nome do cara, que é então assim, você cria ali uma ligação com a voz, né? Especialmente eu que sou bom para relacionar pessoa com voz, então eu tenho facilidade para isso. Então você já olha e você fala, caramba, que voz é essa? Né? É igual quando você está acostumado a ver um filme dublado de uma determinada produtora e esse filme muda de produtora, eles vão e mudam as vozes também. É lógico, né? Tem toda uma questão contratual, etc., que eu não faço a mínima ideia de como Que eu funciona. não faço a mínima ideia. Mas se há mudança é porque ela é necessária, né? Então a gente se acostuma. Então, assim, vamos ver. Já tem a barreira da voz. Vamos ver como é que vai ser. Depois a gente faz aqui um comentário sobre a análise. Mas em compensação, a voz, né, em inglês do He-Man, se não me engano é do He-Man, vai ser a voz do Luke, que eu não lembro o nome dele. É o Mark Hamill. Mark alguma coisa. Vai ser ele que vai fazer a voz. Não, então, ele vai fazer o esqueleto. Pois é, eu não lembro se era o He-Man ou se era o Acho que ele esqueleto. vai fazer o esqueleto. Mas em compensação a gente já tem isso. Mas foi por uma questão pessoal do dublador mesmo e tal, ele não optou por não fazer as dublagens. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu espero que seja fiel à história, né? Claro que eu imagino que vão existir elementos novos, sempre tem uma inclusão de coisas, né? Mas é isso, gente, um clássico dos 80 e está aqui sendo relançado pela Netflix, né? Eu acredito que se foi feito é porque havia uma grande expectativa de público em cima e eu acho que com certeza foi alcançado, né? Então é o seguinte, só para fechar, falando de He-Man, na época, não só o desenho, como quadrinhos, eu lembro que eu tinha a revista do He-Man. Teve filme também. Poucas, né? Na verdade teve o filme, né, com o Dolph Lundgren tendo o He-Man, o russo do rock, né? do Rock 4. Houve o desenho, havia a revistinha. Eu lembro de ter poucas, acho que uma ou duas no máximo, revistinhas do He-Man. Teve também bonecos, teve o Castelo de Grayskull, assim, o sonho de todo menino era ter o Castelo de Grayskull e eu não tive o Castelo de Grayskull. Então, assim, mas na verdade
Então houve uma exploração muito grande de produtos, porque tinha mercado, assim como tinha público que consumia, né? Assim como outras coisas dos 80, né? Os comandos em ação, o G.I. Joe, né? O Falcon, cara, Falcon, né? Isso é para outra história, enfim. É isso aí. Assistam, nós vamos ver também, depois a gente comenta. A gente pode fazer uma análise também, igual você me falou, né? É isso então? É isso aí. É isso, galera. Fiquem com Deus então. Um beijo. Você quer falar alguma coisa? Não quer falar não. Então não fala, Não né? fala não, porque eu já falo demais, não quer falar não. Um beijo, Jesus te ama e tchau!